Aqui temos uma imagem ilustrativa onde mostra as camadas da Terra, onde temos o núcleo interno, o núcleo externo. Temos aqui o manto que é formado pela mesosfera e astenosfera. E aqui em cima temos a litosfera, certo? Que é a crosta, onde nós vivemos. Aqui temos uma imagem mostrando as placas tectônicas, uma imagem ilustrativa. Aqui a gente pode ver o Brasil aqui, ó, a placa sul-americana, certo? As placas tectônicas. Vamos agora falar um pouco sobre o movimento da placa tectônica. Ficar o movimento da placa tectônica. 3 classificações. Aqui perto da placa sul-americana. Temos aqui a placa de Nazca. Quando uma placa avança em direção à outra, esse movimento se chama de convergente, certo? Nesse movimento convergente, quando as duas se batem, uma vai afundar. E nesse movimento que uma afunda, a outra sobe, acontece um processo chamado de subducção. Quando a placa mais fina ela afunda e a placa mais forte ela sobe, esse processo é de subducção e forma um dobramento moderno. Podemos ver aqui que nessa parte aqui ela separa. Aqui a gente chama de divergente. O movimento divergente é quando elas estão se separando. O movimento convergente é quando uma avança em direção à outra. Tangencial ou transformante. Esse outro movimento aqui, pessoal, é um movimento tangencial ou transformante. É quando uma placa ela se arrasta na outra, certo? Vamos lá, recapitular. O movimento convergente, uma placa avança em direção à outra. Nesse avanço, quando uma placa desce e a outra sobe, forma um dobramento moderno. E nesse processo que ela desceu, é uma subducção. Esse é o nome que a gente dá a esse processo de divergente, né? Aqui na explicação, pessoal, vou explicar mais detalhado. Quando elas estão se separando, é um movimento divergente. Separação é divergente, elas se afastam. O movimento que uma avança em direção à outra é o movimento convergente. Então, convergente e divergente. Nesse processo de avanço em direção à outra, quando uma placa, a mais fina, ela desce, a mais fina ela sempre desce e a mais forte ela sobe. Subducção. E temos também o movimento tangencial ou transformante, que é uma placa se arrasta na outra, certo? Ok? Convergente e avanço forma uma subducção, consequência de dobramento moderno. Aqui é um movimento tangencial ou transformante. Mas, Ezequiel, quando uma placa ela se parte no meio, qual o nome dado a esse processo? Quando uma placa ela se parte no meio, o magma que está presente no manto, ele sobe e ele seca. Mas na terra, ele é chamado de rifteamento. E no mar, se chamamos de dorsal oceânica. A placa, ela se quebra em tal área, no meio, por exemplo, e o magma que está embaixo, ele sobe e preenche rapidamente essa área aqui que quebrou. O povo já faz parte dela novamente, já faz parte da placa, vira parte da placa oceânica. E o nome disso é dorsal oceânica. E na Terra, aqui não tem um exemplo, mas na Terra chamamos de rifteamento. Então, dorsal oceânica é no oceânico, a placa se parte no oceânico, e quando a placa se parte na Terra, chamamos de rifteamento. Aqui temos um movimento tangencial transformante, que é de movimento convergente. Uma placa ela avançou em direção à outra e a mais fina afundou. A placa mais fina é sempre a placa oceânica. Prestem bem atenção. A placa oceânica é a mais fina, ela desce, enquanto a placa continental é uma placa mais rígida. Continental, ela é uma placa mais densa, é mais forte,
Então a placa mais fina, menos densa, fraca, ela desce, que é a placa oceânica. Aqui nesse caso tem um movimento convergente, onde uma placa mais fina desceu e a mais forte sobe e leva o magma, causando aqui, ó, vulcanismo, atividade vulcânica, certo? Aqui temos 3 exemplos do processo de movimento de placa tectônica, certo? Que é o movimento aqui tangencial ou transformante, que é uma placa se arrastando, e uma placa avança em direção a outra é um movimento convergente, uma placa avança em direção a outra. Pode causar dobramento moderno e atividade vulcânica, como podemos ver na imagem. Convergente, uma placa avançou, desceu e criou aqui um dobramento moderno ou pode criar uma atividade vulcânica. Aqui temos um movimento tangencial ou transformante, que é uma... Aqui temos exemplo de uma dorsal, eu vou usar como exemplo de um movimento divergente, que é quando a placa se afasta. Vamos supor que aqui é uma placa que é outra. Ela se afasta, então é um movimento divergente, afastamento. Aqui é um movimento convergente, uma avança em direção à outra e afunda, fazendo uma subducção, certo? E aqui temos um movimento tangencial ou transformante, que é uma placa. Como eu expliquei, o rifteamento é a placa que se parte ao meio na Terra, damos o nome de rifteamento, e a placa que se parte ao meio no oceano chamamos de dorsal oceânica. Aqui temos um exemplo de uma dorsal oceânica, onde veio o rifteamento oceânico, né? Podemos ver aqui, ó, o magma ele sobe e preenche, forma uma dorsal oceânica, certo? E aqui temos um exemplo real de uma dorsal oceânica. Aqui temos o Oceano Pacífico, o Atlântico e mais para lá temos o Índico. Aqui bem no meio do Oceano Atlântico tem o rifteamento. Podemos ver aqui, tá vendo?